Dando sequência na ementa no nosso curso, vamos falar sobre o movimento ondulatório. Primeiro vamos classificar, esses dois tipos de onda, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar, ou seja, elas não se propagam no vácuo. Elas obedecem às leis de Newton. Alguns exemplos de ondas mecânicas, nós podemos pensar nas ondas sonoras, ondas na água, certo? Ondas de uma corda. E ondas eletromagnéticas são ondas descritas, em todo o espectro eletromagnético. Então, são ondas eletromagnéticas no visível, nas cores que você enxerga. São ondas eletromagnéticas em baixas frequências, por exemplo, micro-ondas, no qual você utiliza, por exemplo, para comunicação em telefonia, em transmissão de sinal de televisão, de rádio, ou ondas de altas energias, podemos pensar em raio-x, certo? Então, ondas eletromagnéticas é uma onda eletromagnética em diferentes comprimentos, você pode estudar diferentes comprimentos de onda. As ondas elas são classificadas como longitudinais e transversais. Uma onda longitudinal quer dizer que esse pacote aqui com maior, aqui tem uma mola, esse pacote com maior compressão ele se desloca, em ambas as direções, tá certo? Para frente e para trás. Exemplos de ondas longitudinais, a gente pode pensar em ondas sonoras. É um exemplo de onda longitudinal. Ondas transversais são ondas em que a oscilação ocorre na transversal. Aqui, por exemplo, na direção Y. Exemplos de ondas transversais, a gente pode pensar nas ondas eletromagnéticas. É um tipo de onda transversal. Então agora a gente vai descrever um pouquinho da matemática, das ondas, da posição das ondas. Então eu tenho aqui uma figura representando aqui como se aqui fosse um eixo Y, tá certo? Nessa figura eu tenho uma amplitude, aqui está chamado A, mas na equação que eu chamei de YN, tá joia? Essa é a amplitude da onda. E essa onda também tem comprimento de onda, que é a distância que se repete, por exemplo, dado um ponto na onda, a próxima vez que esse ponto aparecer, por exemplo, aqui, a distância entre duas posições iguais da onda em Y é chamado de comprimento de onda lambda. Aqui eu peguei entre crista e crista da onda, a distância entre duas cristas é o comprimento de onda. Então a equação que descreve essa posição aqui no eixo Y da onda, ela é uma equação temporal e espacial, Ela é dada pela amplitude da onda vezes o seno de kx, em que k é chamado número de onda, menos ômega-t. Ômega aqui é a frequência angular, vezes o tempo. Então aqui tem a parte temporal, a parte espacial da onda. Se a gente fizer por um instante de tempo t igual a zero, essa equação aqui ela perde a parte temporal, ficando apenas a parte espacial, certo? Analisando essa parte espacial, por exemplo, se eu tiver uma posição x1, cuja a minha amplitude é máxima, se eu andar um comprimento de onda, se for para uma posição x1 mais lambda, essa amplitude ela tem que ser a mesma, certo? Então eu vou usar essa consideração para conseguir demonstrar como obter o número de onda. Então a minha expressão ela ficou amplitude vezes o seno de kx1. Mas se eu andar um comprimento de onda, isso vai ser amplitude vezes o seno de kx1 mais lambda, certo? E aí se eu distribuo isso aqui, para essa parte da equação ser igual a essa parte, eu preciso que esse termo número de onda vezes comprimento de onda seja igual ou da ordem de 2π. Por quê? Porque o seno ele é uma função periódica. Então a cada 2π radiando, o seno ele volta para a posição de origem, para a posição anterior. Então isso tem que ser satisfeito. Fazendo isso, eu tenho que o meu número de onda
ele é dado pela expressão 2π sobre lambda. A unidade do número de onda aqui é radiano por metro, né? Lembrando que radiano não é unidade, é apenas para indicar que dentro aqui desse seno aqui, a gente precisa trabalhar não em graus, mas em radianos, certo? E sobre metro. Agora, se a gente fizer a parte espacial igual a zero, fazendo x igual a zero nessa expressão aqui, a gente vai eliminar essa parte aqui, certo? Então fica amplitude vezes o seno de menos ômega t, como está escrito aqui. Eu posso jogar, o seno tem uma propriedade que eu posso jogar esse negativo para fora, isso vai ficar amplitude, o negativo da amplitude vezes o seno de ômega t. Então, se eu tenho a minha onda, aqui nesse eixo x agora eu tenho a parte temporal, certo? O tempo. E aqui no eixo y eu tenho a minha própria altura y da onda. Se eu pego um determinado ponto dessa onda e ando um intervalo de tempo e retorno para esse ponto, eu tenho um período, né? Como a gente viu lá no exemplo do pêndulo. Né? Tá o pêndulo aqui, ele parte de uma posição original. O período dele ir até um máximo e voltar à posição original é chamado período. É o mesmo período dessa situação aqui. Então quer dizer que em um dado instante de tempo a minha onda está aqui. Se eu ando um período, a minha onda retorna à amplitude original y, certo? Então eu posso escrever que a minha amplitude y, né, é o negativo da amplitude vezes o seno de ômega t. Isso vai ter que ser igual ao negativo dessa amplitude vezes o seno de ômega t mais um período. Então eu fico com essa expressão e novamente essa ômega t aqui, esse termo da expressão, ele tem que ser igual a 2π, né, ou um múltiplo de 2π. Então eu tenho que a frequência angular ômega ela é 2π sobre o período, né, e a unidade no sistema internacional é o radiano por segundo. Velocidade da onda de uma onda progressiva. Se eu quero estudar a velocidade de uma onda progressiva, eu tenho que pegar, né, o elemento de fase da onda. Então, o elemento de fase constante dessa onda. Então eu pego aqui o elemento de fase dessa onda aqui, né, isso aqui eu tenho que fazer igual a uma constante para estudar a velocidade da onda. Fazendo isso, né, eu tenho que o elemento de fase é kx menos ômega t, isso é igual a constante. Tomando a derivada disso com relação ao tempo, o número de onda é uma constante, derivada da posição com relação ao tempo é a velocidade, menos ômega é uma constante, né, a frequência angular, derivada de tempo com relação ao tempo é 1. Né, aparece um 1 aqui. Disso eu tenho que a minha velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo, ou seja, é a frequência angular sobre o número de onda. Lembrando que frequência angular é dada por 2π, né, sobre o período, e que número de onda é igual a 2π sobre o comprimento de onda. Se eu divido um pelo outro, 2π sobre período dividido por 2π sobre o comprimento de onda, isso aqui vai ser a mesma coisa que o primeiro, né, o de cima, vezes o inverso do segundo, lambda sobre 2π. Isso será lambda sobre período. Já é como está escrito aqui. Então vamos resolver um exemplo. O primeiro exemplo fala o seguinte: eu tenho uma corda que se propaga, quer dizer, eu tenho uma onda que se propaga em uma corda e essa onda ela é descrita por essa equação, né? Essa equação ela tem constantes numéricas que estão no Sistema Internacional de Unidades. Então tudo aqui está em metro por segundo, né, no Sistema Internacional. Vamos recordar como que a gente escreve uma equação de onda. Né? A equação de onda, y, da posição e o tempo, isso é uma amplitude vezes o seno, né, do número de onda vezes a posição x menos a velocidade angular vezes o instante de tempo. Então, nós já podemos observar que a amplitude é ym, ela é igual a 0,00327, está no Sistema Internacional Unidade de metros. O número de onda é igual a 72,1, a unidade é radiano por metro, e
a frequência angular ômega é igual a 2,72 radiando por segundo. Então a gente pode começar a resolver o problema agora. Letra A. Qual é a amplitude da onda? A gente já viu aqui que a amplitude da onda é igual a 0,0327 metros. A letra B. Quais são o comprimento de onda, o período e a frequência? Certo? Vamos começar pela frequência, que é o mais simples. A frequência ômega é igual a 2π vezes a frequência f. Então eu tenho que a frequência f é igual a ômega, frequência angular, dividido por 2π. A frequência angular é igual a 2,72 radianos por segundo, dividido por 2π. Então, 2,72 dividido por 2 vezes π, isso vai dar 0,433. Então, 0,433 Hz, né? O inverso de segundo. Então, já eliminei a frequência. O período é o inverso da frequência. Então, é 1 sobre 0,433. Então, 1 dividido por 0,433, isso vai dar 2,31 segundos. 2,31 segundos. E eu preciso achar o comprimento de onda. Lembrando lá que o vetor de onda, não, o número de onda, desculpa, é igual a 2π sobre o comprimento de onda. Então eu tenho que o comprimento de onda é igual a 2π dividido pelo número de onda, k. Isso vai ser igual a 2π dividido por 72,1. 72,1. O comprimento de onda lambda vai ser igual a 2 vezes π dividido por 72,1. Isso vai dar 0,0871 metros. Tá joia? Então, resolvemos a letra B. Letra C, qual que é a velocidade de propagação da onda? A velocidade de propagação da onda, a gente pode recordar ali atrás, pode ser tanto a frequência angular sobre o número de onda, como o comprimento de onda sobre o período. Vamos fazer comprimento de onda sobre o período. Comprimento de onda sobre o período. O comprimento de onda é de 0,0871. 0,0871. E o período, acho que é 2,31. 2,31. Então, 0,0871 dividido por 2,31. Isso dá 0,0377 metros por segundo. Essa aqui é a letra C. Na letra C ele não pede mais nada. Na letra D ele fala qual que é a velocidade, qual que é o deslocamento y para x igual a 22,5 centímetros. Então a letra D, x igual a 22,5 centímetros. Isso aqui é igual a 22,5 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Em um instante, 18,9 segundos. T igual a 18,9 segundos. Então a gente tem que a expressão y ela é dada por 0,0327, 0,0327, sendo o k é 72,1, 72,1 x, né, menos o ômega 2,72 vezes t. Então a posição y
com essas duas condições, vai ser 0,0327 seno de 72,1 vezes 22,5 vezes 10 a menos 2, menos 2,72 vezes 18,9. Pessoal, um detalhe aqui, quando for usar a calculadora, muda o modo da calculadora de grau para radiano, tá? Para resolver esse tipo de conta, vocês têm que usar a calculadora em radiano. Então vai ficar 72,1 vezes 22,5 expoente a menos 2. Isso menos 2,72 vezes 18,9. Vai dar menos 35, então eu vou pegar o seno disso. O seno disso vai dar 0,58 vezes 0,0327. Isso deu 0, a posição em y vai ser igual a 0,0192 metros. 1,92 milímetros. Peraí que faltou um zero. Deixa eu confirmar isso aqui. Vamos lá. Minha calculadora está irradiando. Então é 72,1 vezes 22,5 expoente a menos 2 dá 16,222 menos 2,72 vezes 18,9. Fecha aqui. Isso vai ser igual a menos 35,18. Vou tirar o seno disso. Dá 0,58 vezes 0,0327. Deu essa resposta mesmo. Depois vocês confiram aí, por favor. Se estiver errado, por favor, me indiquem lá no fórum. Dando sequência, vamos falar agora sobre a velocidade de uma onda que se propaga ao longo de uma corda, certo? Então eu tenho um pulso aí representado numa corda nessa figura, né? Eu fiz aqui uma aproximação por um círculo, certo? E essa corda, ela está tensionada em ambos os lados. Vamos pensar aqui numa corda de violão. Então, ela tem uma onda se propagando ao longo dela. Então, tem essa tensão do lado esquerdo, a tensão do lado direito. Essas tensões, elas terão componentes, né? Ela terá uma componente na direção X. Então, ela vai ter uma tensão do lado esquerdo. A componente X, certo? Impulsão negativa aqui, que eu vou adotar esse sentido como negativo. Então, vezes o cosseno desse ângulo θ sobre 2. E do lado direito vai ter uma tensão também, que vai ser tensão do lado direito, vezes o cosseno de θ sobre 2. Essas tensões elas vão se cancelar, né? As forças que atuam na corda, elas não se alteram à medida que esse pulso ele muda, né, a referência. E a componente Y, né, vai estar para baixo aqui, vai ter uma tensão do lado esquerdo, que vai ser uma tensão esquerda, vezes o seno de θ sobre 2, e aqui também vai ter uma tensão do lado direito, vezes o seno de θ sobre 2. Essas duas tensões vão somar, né, e vai ficar da forma que está aqui. A parte horizontal vai se cancelar, vai ser igual a zero. A parte vertical vai somar e vai provocar uma força F, puxando esse fio, essa corda para baixo. Como as tensões esquerda e direita são iguais, né, elas não se diferem, eu posso somar aqui e multiplicar por 1. Vou ter duas vezes isso. Como ficou aqui, ó.
vai ficar 2 vezes a tensão vezes o seno de θ sobre 2. Né? Para pequenos valores de θ, eu posso fazer essa aproximação aqui. Né? Então, esse seno de θ sobre 2, então aqui eu tenho o θ sobre 2 aqui, ó, vai ser o ΔL, né, dividido por 2, né, vai ser o cateto oposto, então vai ser o ΔL dividido por 2 sobre a hipotenusa, que é o raio aqui dessa circunferência. Tá joia? Então eu posso escrever a expressão acima como segue aqui, né, 2 vezes a tração vezes ΔL dividido por 2R, né? Posso cortar o 2 com 2 e vai ficar a tração vezes ΔL, que é o comprimento aqui, dividido por R. Essa força que está, a força radial, né, para o centro da circunferência, vocês, por movimento de rotação, ela é dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? E vocês devem se recordar, né, que a força radial é igual a mv2 sobre r, quer dizer o quê? Se eu pego uma pedra, né, amarro num fio e coloco ela para girar, né, a força que mantém essa pedra na trajetória circular, né, a força radial aqui, que está no fio, é dada por essa expressão. Né? Se eu perco essa força, a pedra sai pela tangente. Então, fazendo isso, eu posso igualar a expressão anterior, né, com essa força radial aqui, e eu fico com a expressão a seguir. Aqui eu posso eliminar os raios, certo? E aí eu posso escrever que a velocidade de propagação da onda na corda, ela é dada pela raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear da corda, em que a densidade linear é a massa sobre o comprimento da corda. Tá joia? Então essa é a velocidade de propagação de uma onda em uma corda esticada por uma tração T e que tem uma densidade linear μ. E aí a gente já faz um exemplo, né? Qual é a velocidade de uma onda transversal em uma corda de 2 metros? Então, o comprimento da corda L é igual a 2 metros de comprimento e 60 gramas de massa. Então, a massa é igual a 60 gramas, 60,0 gramas. Isso é igual a 60,0 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Desses dois termos aqui eu consigo calcular a densidade linear. Densidade é massa sobre comprimento, né? Massa sobre comprimento. Isso vai ser 60,0 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,00. Isso aqui vai dar 30, né? 30,0 vezes 10 a menos 3 unidade de massa quilograma, unidade de comprimento metro. Então, quilograma metro. E aí ele fala que a tensão na corda é de 500 newtons. Tensão igual a 500 newtons. E ele quer saber qual que é a velocidade. Velocidade é a raiz quadrada, né, da tensão na corda dividido pela densidade linear. Então isso será a raiz quadrada de 500 dividido por 30 vezes 10 a menos 3. E aí, fazendo essas contas, 50 dividido por 30 expoente a menos 3 vai dar um número aqui, tira a raiz quadrada disso, dá 40,8 metros por segundo. Tá joia? Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre interferência. Por exemplo, se você pega uma corda, né, e gera um pulso nessa corda em ambos os lados, e se esses pulsos eles estão em fase, certo?
quando eles se encontram, há uma interferência construtiva máxima, né? Eles se somam e você tem a soma dos dois pulsos. E ocorre essa interferência e esses dois pulsos eles continuam se propagando independentemente. Se você provoca dois pulsos, mas esses agora eles são defasados, por exemplo aqui de 90 graus, quando eles se encontram, há uma interferência destrutiva máxima nessas ondas. E aí você não vai ter nenhuma amplitude, certo, nessa posição, e depois que eles se separam, né, eles continuam se propagando independentemente. Você pode verificar isso aqui numa corda ou talvez na água, né? Você faz lá pulsos, né? Tem uma superfície com água, vai fazendo pulsos nessa superfície com água, você vai ver regiões de interferência construtivas máximas, destrutivas máximas e variações entre essas interferências. Então a gente vai estudar agora como que essas ondas se interferem e como se propagando no mesmo sentido e propagando em sentidos diferentes, né? Então, na primeira aí eu tenho duas ondas, né? A primeira onda é uma onda descrita como uma amplitude, vezes um seno de kx menos ômega t. Aqui é negativo, então ela se propaga no sentido positivo. E aqui eu tenho uma segunda onda, né? Que é dado por seno de amplitude, seno de kx, mais um elemento de fase. Então essa onda está defasada da primeira por φ, certo? Eu posso usar essa identidade trigonométrica aqui, que seno de alfa mais seno de beta é duas vezes o seno de alfa mais beta por 2, vezes o cosseno de alfa menos beta sobre 2. Então eu posso falar que o termo aqui no y1 é o alfa, certo? Então o alfa vai ser igual a kx menos ômega t, e o beta vai ser igual a kx menos ômega t mais o φ, tá certo? Então agora eu vou usar essa identidade trigonométrica, né, substituindo aqui alfa e beta por esses termos, né, e fazendo isso eu chego nessa expressão, né, quando eu somo as duas ondas. Eu vou ter esse termo aqui com o cosseno, e esse termo aqui, né, que depende tanto da posição quanto do tempo. Aqui não depende nem da posição nem do tempo, né? E aí, essa é a minha solução, né, da superposição das ondas. Esse termo que está aqui à frente, como ele não depende nem da posição nem do tempo, ele é a amplitude dessa onda, né? Esse é o termo de amplitude, e aqui é o elemento de fase da onda que varia com o sino. Então essa é a superposição de ondas se propagando no mesmo sentido. Agora, quando a gente faz propagação de ondas em sentido contrário, quer dizer, a gente troca esse sinal aqui, a gente pode usar a mesma expressão trigonométrica, né, falando que o alfa é kx menos ômega t e o beta é igual a kx mais ômega t. Eu não vou abrir essa expressão, vou deixar para vocês abrirem aí, e eu obtenho, né, quando eu somo as duas ondas, eu obtenho essa expressão, que é duas vezes a amplitude, seno de kx, mais vezes um cosseno de ômega t. Essa onda, ela não é uma onda progressiva, é uma onda estacionária, né, uma onda que ela não progride, ela é chamada onda estacionária. Alguns exemplos de ondas estacionárias eu coloquei aqui na próxima figura, certo? Por exemplo, você pode pegar lá o seu violão e colocar a corda para vibrar, né? Ele vai produzir esse tipo de onda que é chamada onda estacionária. A corda vibra para cima e para baixo, mas essa onda ela não propaga-se ao longo da corda, né? Então aqui, por exemplo, para um comprimento, né, L, eu tenho um comprimento de onda 2L, né? Para um comprimento meio comprimento de onda, né, eu tenho um comprimento de onda igual ao comprimento da corda, e assim sucessivamente para baixo, né? É interessante que, por exemplo, dessa equação aqui, né, que nós temos aqui, da amplitude da onda, nós podemos localizar, por exemplo, quando que essa onda
ela tem máximos e quando ela tem mínimos. Né? Aqui nós temos um seno, né, de kx. Quando esse kx, né, como a função é seno, quando esse kx ele é múltiplo de ímpar, né, de π sobre 2, nós temos os máximos, né, de amplitude. Então, por exemplo, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, nós temos sempre os máximos. Ou seja, toda vez que nós tivermos 2n mais um π sobre 2, ou n mais meio π, para esse n igual a 0, 1, 2, 3, 4, indefinidamente, nós teremos máximos nessa onda estacionária. Né? Fazendo o vetor de onda k igual a 2π sobre lambda, né, aqui nesse kx, nós temos que as posições onde irão ocorrer os máximos, elas são dadas por n mais meio lambda sobre 2, em que esse n varia de 0, 1, 2, 3 até infinito. E as posições onde a amplitude é nula, né, que são chamados nós, que são esses pontos aqui, ó, esses pontos que eu estou marcando em vermelho, né, tanto nessa quanto nessa, eles são dados na condição que, como a gente está falando em seno de kx, né, as posições onde o kx é múltiplo de π, né, ou seja, as posições onde o seno é 0. Então o kx tem que ser igual ao múltiplo de π, 0, π, 2π, ou ainda kx tem que ser igual a nπ. Né? Substituindo k, né, por 2π sobre lambda, nós temos que as posições onde ocorrerão os nós, né, é igual a n lambda sobre 2, né, para esse n aqui de 0 até infinito. Então vamos resolver aqui um exemplo. Né, duas ondas progressivas, né, iguais, né, então elas têm a mesma amplitude, que se propagam no mesmo sentido, estão defasadas de π sobre 2. Então a defasagem delas é igual a π sobre 2. Então eu tenho duas ondas. Eu tenho a primeira onda, que eu vou chamar de 1, isso vai ser uma amplitude, vezes o seno, né, de kx menos ômega-t, e a segunda onda, y2, igual a y amplitude, vezes o seno de kx menos ômega-t mais uma defasagem, certo? E eu quero somar essas duas ondas. Eu quero a amplitude da soma da onda 1 mais a onda 2. Nós já fizemos essa conta, a defasagem aqui, a gente já sabe qual que vai ser a amplitude. Se nós retornarmos aqui na equação que nós obtivemos, a amplitude dessa onda é 2 vezes a amplitude das anteriores, né, vezes o cosseno de φ sobre 2. Então isso aqui vai ser 2 vezes. Então a amplitude y vai ser igual a 2 vezes, né? Vou chamar aqui, deixa eu dar uma rabiscada aqui, vou chamar de amplitude. Isso aqui vai ser 2 vezes a amplitude y de cada uma das ondas, né, vezes o cosseno de φ sobre 2. Tá certo? Então essa amplitude vai ser igual a 2 vezes a amplitude das ondas, vezes o cosseno de π sobre 2 dividido por 2. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ter que a amplitude vai ser igual a 1,41 vezes a amplitude anterior das ondas. Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra essa parte dessa aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição para responder lá nos fóruns. E na aula de segunda-feira. Até mais, um abraço.